Tô bem na dúvida com o tipo de metodologia que eu contrato aí de adestramento a domicílio para educar o meu cachorro. Será que esse pessoal que faz o treino da guia unificada, o treino da liderança, é melhor do que o pessoal que fala de reforço positivo? Porque eu não acredito muito nessa coisa de reforço positivo, não. Interessante a sua pergunta, e esse vídeo, que curiosidade, não veio para responder exatamente essa sua dúvida crucial e indispensável de ser respondida. Eu sou o Kleber, adestrador pai da Wendy. Há 6 anos eu trabalho com adestramento positivo, e sim, eu trabalhei com punição antes. Olha só que cagada que eu fiz na minha vida, me arrependo amargamente, porém agradeço todos os dias por ter saído disso e ter experimentado para poder ter parâmetro para vir aqui falar com você a respeito desse tema. E ao longo do vídeo aqui eu vou deixar alguns cards aí para você entender e estudar um pouquinho mais, caso seja da sua vontade, inclusive de uma live na qual eu explico quais são os cuidados que você deve ter ao procurar um adestrador para te atender a domicílio. E eu não estou falando única e exclusivamente de treino positivo, eu estou falando de profissionalismo. Então assiste aqui, tá aqui nos cards para você entender um pouquinho melhor o que é um bom profissional independente da linha de atuação. E outro card que eu vou deixar aqui em algum momento é o do vídeo no qual eu explico que os adestradores positivos estão punindo loucamente por aí. Quer entender um pouquinho mais? Clica aí que você já vai saber a respeito, mas pode terminar de assistir esse aqui, que a gente vai ter bastante assunto aqui nesse vídeo. Bom, então para deixar bem claro, o meu objetivo aqui com esse vídeo não é defender um e atacar outro. O meu objetivo é te trazer ideias para você pensar por conta própria o que é que faz sentido para você. E para a gente começar a ter algumas ideias aí para você pensar por conta própria o que é que faz sentido para você, é importante definir o que é uma punição. Então, no mundo do adestramento e direto na veia, na raiz, punição é tudo aquilo que diminui a frequência de um comportamento. Ou seja, se você está fazendo algo e não está diminuindo a frequência desse comportamento ou até está aumentando, isso não é uma punição. Pelo menos não em termos conceituais. Vamos entender como que funciona uma punição então no mundo humano para ficar um pouco mais claro e a gente ter parâmetro para entender se estamos ou não punindo os nossos cães e poder decidir o que é melhor em termos de educação de pessoas, educação de cães. Lembra quando você levantava a mão na escola que você era vítima de chacotas e de burburinhos e de risadinhas dos seus coleguinhas? Isso te encorajou a continuar levantando a mão ou diminuiu a tua vontade de fazer perguntas quando você tinha dúvida? Lembra da última vez que você pediu aumento pro teu chefe e o que você recebeu de volta foi uma baita de uma carranca feia pra cacete que você nunca mais vai esquecer? Isso te encorajou a pedir aumento novamente ou diminuiu a tua vontade de ter o seu salário aumentado mesmo com o seu tempo e toda a sua dedicação na sua empresa? Lembra quando você contou pra alguém, talvez pros seus próprios pais, que o que você queria era ser, talvez, sei lá, cobrador de ônibus ao invés de médico? Qual foi a resposta que você recebeu? Seus pais te encorajaram ou te desencorajaram? Lembra quando você era jovem que você tinha esperança de que os relacionamentos tivessem um determinado padrão de funcionalidade? Que você acreditava que o mundo seria maravilhoso, que as pessoas casariam e seriam felizes para sempre? Pois bem, agora que você se fez essas perguntas, vamos entender um outro ponto a respeito da punição. Punição é tudo aquilo que diminui o comportamento. Então, se não diminui o padrão de comportamento, a frequência do comportamento, então não é punição? É isso que a gente está conversando aqui? Vamos pensar mais um pouquinho? Pensemos nas guerras, por exemplo. O ser humano faz guerra desde que existe humanidade. E guerra, da última vez que eu chequei, não era bom para ninguém, exceto para quem tá vendendo os aparatos de guerra, que tá se beneficiando com isso. Também os conquistadores do mundo aí, que não podem se satisfazer com aquilo que eles já têm, com o que já foi conquistado em algum momento. Mas enfim, guerra, eu acho que todo mundo concorda que não é bom para ninguém. E no entanto, as guerras continuam acontecendo. Outra coisa interessante da gente pensar é que no Brasil, né, roubos e assaltos são coisas completamente comuns, encaradas com absoluta naturalidade pelos nossos governos, e que mesmo que você tenha sido roubado ou assaltado em algum momento da sua vida, você continua saindo para seguir os seus compromissos, porque você tem conta para pagar. Então, guerra, assalto e roubo não é punição só porque não diminuiu a frequência do seu comportamento? Vamos pensar mais um pouquinho então pra gente entender o que é uma punição. Se manter num relacionamento abusivo ou num emprego de merda é bom pra alguém, e no entanto as pessoas se mantêm em relacionamentos abusivos e em empregos de merda. Então não é punição? Legal, então a gente já tem bastante coisa pra pensar. Onde eu quero chegar com todas essas perguntas? Eu quero chegar nos efeitos colaterais das respostas que você me deu pra essas perguntas. Vamos pegar o primeiro exemplo então? Você era criança, que você levantou a mão, qual foi o efeito da chacotinha que você ouviu dos seus amiguinhos na escola fazendo? Foi a perda de interesse, a perda de curiosidade, a perda de vontade de fazer perguntas para aprender mais. Porque afinal, se você pergunta é porque você é burro, né? Porque quem pergunta não sabe de tudo e quem não sabe de tudo é burro. Consequência de você ter pedido aumento para o seu chefe, o seu chefe ter te devolvido uma carranca em resposta, consequência, o efeito colateral foi que provavelmente você se manteve por bastante tempo ou ainda se mantém nesse emprego, mesmo sendo uma merda completa, se odiando cada dia da sua vida. E quando você tinha um ideal de relacionamento e você expressou isso pro seu parceiro, pra sua parceira, e o que você recebeu em troca foi uma resposta bem atravessada, dizendo que você é exigente
exigente demais, quando na verdade tudo que você queria era só um pouco mais de afeto, que é o mínimo que se espera de um relacionamento. Qual é o efeito colateral disso? O efeito colateral é se manter num relacionamento abusivo, porque a gente perde a esperança de que as coisas podem ser melhores e aceita que as coisas são como são e que não tem o que fazer. Em outras palavras, a gente acaba perdendo a motivação de fazer algo melhor, porque o algo melhor aparentemente não é possível de ser alcançado. E no caso dos roubos e assaltos, né, que infelizmente aí grande parte da população brasileira passa direto ou indiretamente, qual é a consequência de sair pra rua e ser assaltado e roubado, mesmo não sendo uma grande vontade que a gente tem de sair na rua e assaltado e roubado? O efeito colateral é que a gente passa a agir de uma maneira mais desconfiada em relação a todo mundo que se aproxima de nós, porque aparentemente não é possível obter resultados melhores das relações e nem respostas confiáveis das pessoas que fazem parte da nossa sociedade. Isso é especialmente verdade para um país como o Brasil, onde tem lei para tudo e nenhuma delas é cumprida. Onde se prende um cara que, sei lá, fez um monte de coisa que não devia e no dia seguinte ele é solto porque sim, porque existe lei e brecha na lei. E repara que eu ainda estou falando de punição, de sistema punitivo. Pois bem, já temos muitas coisas para pensar, então vamos agora chegar na fase da conclusão do vídeo, mas antes disso já se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um joinha nesse vídeo e é importante que você esteja inscrito com as notificações ativas. Por quê? Porque vai chegar um vídeo aqui, escuta o que eu tô te falando, vai chegar um vídeo aqui, olha a punição acontecendo, que se você não estiver inscrito, você corre o risco de deixar de ter um conhecimento que vai transformar a sua vida e você vai viver com esse problema para todo sempre, só porque você economizou na hora de dar um joinha e de clicar no botão inscrever-se e ativar as notificações quando chegam os novos vídeos. Sistema punitivo funcionando aqui, hein? Obrigado aí por ter se inscrito e ativado as notificações. Para fechar a conversa então, a gente resumir toda a educação de cães e toda a educação de uma sociedade em recompensa e punição é fingir que não existem valores culturais, valores sociais, valores individuais, identidade da família, aquilo que foi construído e oferecido de experiência para cada um de nós, as possibilidades e limites que cada um de nós pode experimentar ao longo do nosso desenvolvimento. Resumir a conversa a aplicar punição ou oferecer recompensa é viver num mundo de faz de conta em que não existe nem afeto, nem emoção, nem sentimento. É viver num mundo de faz de conta onde não existem desejos, cobiça, interesse, status, ganância, egoísmo. É fingir que não existe um negócio chamado senso de merecimento, altruísmo, autoestima e as consequências e efeitos colaterais de cada uma dessas coisas que cada um de nós experimenta no dia a dia. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, você deve ter percebido que existe um padrão a respeito da aplicação de punição. Ela te convida a te manter onde você está, ela te desencoraja de mudar e de tentar algo melhor. A punição aumenta a sua desconfiança, aumenta a sua ansiedade em relação ao convívio social. Punição diminui a sua curiosidade, o seu interesse, a sua vontade de aprender, a sua vontade de entregar mais para o mundo, porque você sabe que pode contribuir com mais e com melhor. A punição te desencoraja, por exemplo, a tentar fazer algo pelo seu cachorro, porque você está sujeito a falhar, você está sujeito a ouvir que adestramento não é necessário, que você tem que ser capaz de educar o seu cão sozinho, que você tem que ser o líder da matilha, que o seu cão só vai te respeitar se você dominar ele, e que se você não dominar o seu cachorro, ele é que vai dominar. A punição tira o seu interesse de entender que as coisas são mais profundas, que assuntos e perguntas complexas não podem ser satisfeitas com respostas simples, rasas. E como todo o nosso sistema é baseado no uso de punição quando algo foi feito errado e nada de recompensa quando algo foi feito certo, é muito comum que pessoas que treinam usando punição acreditem que a punição é a resposta para tudo, porque elas foram criadas em ambientes extremamente punitivos, assim como eu e você. Só que note mais uma vez que existe toda uma complexidade a respeito de coisas que influenciam a nossa vida. Eu, por exemplo, quando falei no começo do vídeo, comecei estudando sobre punição. Isso não trouxe resultado favorável para mim. Isso não trouxe resultado favorável para o Andy. Isso é uma experiência subjetiva em que o uso da punição não me foi satisfatório. E por não ter sido satisfatório, me convidou a estudar mais, entender mais, pesquisar e aprofundar mais para poder achar as respostas que eu queria para essa relação, para essa dinâmica de relacionamento que eu estava construindo ali com o meu primeiro cachorro. Então repare que a punição, ela fala dentro de cada um de nós, de uma maneira mais expressiva ou menos expressiva, dependendo das nossas experiências individuais. Então não existe certo e errado. A minha reflexão final para fechar esse vídeo é: você está fazendo o melhor pelo seu cachorro? Se você é adestrador, você está treinando da melhor maneira possível que você poderia? Punir o cachorro por ter feito algo que é errado é a melhor coisa que você pode fazer? Eu, particularmente, sou a favor de fazer sempre o melhor e de fazer um esforço para melhorar aquilo que a gente já faz bem, todos os dias, de maneira sistemática. É muito comum no treino positivo as pessoas dizerem assim: o cachorro não sabe o que é certo e errado, o cachorro sabe o que traz recompensa pra ele. Mas isso não é verdade só pro cachorro, isso é verdade pra mim e pra você. Pela minha experiência com o Andy, eu também não sabia que era certo ou errado usar a punição. O que eu soube, que eu aprendi na marra, a duras penas, é que usar a punição não me trouxe nada de satisfatório. Então eu precisei mudar. E quando eu mudei, eu entendi que era melhor trabalhar com o treino positivo, que o treino positivo me trazia as respostas e os resultados que eu estava buscando, que o treino positivo despertava em mim
tem curiosidade, interesse, motivação para continuar fazendo mais, para continuar fazendo melhor. O treino positivo e toda a ciência que embasa as ferramentas e as metodologias de treino é que me trouxeram até aqui. É o que me motivou a gravar vídeos cada vez melhores, assuntos cada vez mais complexos, que são sim de difícil assimilação, mas que são motivadores, que despertam interesse, que despertam curiosidade. É por isso que você chegou até aqui nessa parte do vídeo. Se você quer continuar aprendendo, vai rolar a Maratona Melhor Cão do Mundo entre os dias 13 e 17 de junho. Para participar é de graça, 3 aulas ao vivo, gratuitas e online. É só se inscrever nesse link, entrar para o grupo do WhatsApp e ficar de olho para saber os dias e horários das aulas quando elas forem para o ar. Quer mudar o mundo? Começa você por essa iniciativa. Se inscreve, aproveita esse evento, porque não acontece com frequência e eu faço com todo carinho para aumentar a tua motivação, a tua curiosidade, o teu interesse de aprender e fazer cada vez melhor pelo seu cachorro. Então é isso, um abraço e a gente se vê por aí.